Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar sequência nos vídeos anteriores. Essa é uma playlist, para quem não sabe, ela já está no 9º ou 10º dia, onde eu gosto muito do mercado, sou um cara amador, eu tenho outras atividades, eu só opero, assim, eu não acompanho o mercado em tempo real, então eu gosto de fazer um estudo para saber como é que ele está, como é que ele vai se comportar no outro dia, e aí nessa playlist eu estou sempre botando um vídeo do dia anterior e um vídeo do resultado. Hoje foi um dia muito bom, foram 100 pontos positivos. Desde o início dos vídeos tem aqui o relatório de performance, que foram todas as operações feitas. Esse aqui é como eu botei R$350, é conta real. Então esse é o nosso gráfico da playlist, aonde tem aqui o resumo, que é bem interessante. A gente tem 33 operações vencedoras, aonde a gente tem 33 operações, onde 75,76% são vencedoras. E aqui que eu acho bem interessante, que eu já falei nos outros vídeos, que é um pouco tempo para as operações se tornarem vencedoras. Ou seja, aquele desgaste, aquela coisa assim, que às vezes até ultrapassa o dinheiro, mas deixa uma coisa desgastante e não sadia para o mercado, a gente acaba conseguindo encerrar em pouco tempo, né? Na maioria das vezes, o que é o ideal. Basicamente, em todos os vídeos, eu sempre trabalho bastante. São 3 conceitos técnicos, né? Que é mais ou menos a projeção de Fibonacci, ondas de Elliott e teoria de Down. São 3 conceitos que é muito legal, é muito interessante estudar, independente do dinheiro, independente do que você vai fazer, porque muda todo o jeito de como você vê o mercado. Mais ou menos aqui eu vou exemplificar o Fibonacci, que eu uso tanto, porque, nossa, o mercado ele parece que não tem fim nem início, né? Então, às vezes, para a gente reconhecer se ele está no início, no meio ou no fim de um movimento, é muito interessante. E assim, o Fibonacci nada mais é do que uma sequência de números, aonde o número subsequente, o número em seguida, ele é a soma dos 2 números anteriores. Então, o Fibonacci ele é muito utilizado para várias previsões e ele é muito certeiro na maioria das hipóteses, na maioria das aplicações, desculpa. Então aqui a gente tem um exemplo muito bonito, que o que é? Fibonacci você pega e traça um topo com um fundo. E aí normalmente o Miri índice em particular, ele tem 2 características, que ele sempre para respirar na regressão de 61 ou na regressão de 38. E aí o que acontece aqui? É mais ou menos aquele respiro antes de pular, aquele gás antes de dar uma corrida muito forte. E o que a gente espera aqui? A gente espera aqui que ele dê a pernada primária, né? No caso aqui poderia se chamar de a onda 1, né? Então aqui, ó. Seria aqui na 38 ou aqui na 38 ou ali na 61. Por que esses parâmetros são muito interessantes? Porque se você se posicionar aqui, você sabe que você tem que abrir o olho com a 38, você sabe que tem que abrir o olho com a 61, e você sabe sim que se ele começar aqui, ó, de uma maneira muito forte a subir, ele está revertendo tendência. Isso é um conceito básico que vai dar muito mais tranquilidade em qualquer operação. No caso aqui, ficou faltando alguns pontinhos, ó, para ele dar de primeira. No caso aqui ficou faltando, olha só, 58 pontos para ele dar exatamente a pernada anterior. Mas não significa que ele não deu, porque a gente está no gráfico de 2 minutos. Se você botar em outro gráfico, talvez isso tenha acontecido, talvez não, talvez nos 5 minutos. Mas ele veio aqui depois, ó. Ele respeitou. Só que sim, é um grande problema quando se fica pelos finalmente, pela finaleira dele aqui. Isso é um problema. Então, assim, o ideal sempre é buscar operações nesse meio do caminho. Por exemplo, ele bateu na 61, ele começou a cair com força, ele tem a possibilidade
de dar onda 1. Então, você traça ali, talvez, sei lá, uns 70% dela, até onde se sentir seguro. 30, 40, 50 pontos, né? Sempre é o ideal. Aqui no caso ali, ó, se você chegasse até uns 70% dela, um pouquinho mais, você tinha 185 pontos, sendo que aqui onde eu marquei não tinha nem compra para se fazer, então seria antes ainda, né? Ou pegou mais atrás aqui, mas enfim, esse é o mecanismo. Nos últimos 2 dias o mercado estava maravilhoso para trabalhar, estava muito tranquilo. Note que aqui que todo o caminho ele ficou abaixo das médias móveis rápidas. O que são consideradas médias móveis rápidas? São médias móveis que têm menos de 20 períodos. Então aqui tem a 8 e aqui tem a 16. Sempre que ele está abaixo delas e eu tenho uma projeçãozinha que a tendência de queda vai continuar, é um caminho perfeito para efetuar vendas. Se ele está acima das médias móveis rápidas, eu procuro compra. Mais ou menos isso. Agora vamos ver como é que está o mercado para amanhã, para ver o que eu vou fazer amanhã. Então aqui. Ó, até vou começar um pouquinho antes aqui. No vídeo de ontem eu falei que no primeiro momento da manhã eu ia vender o mercado. E foi o que eu fiz. Então aqui. Ó, mais ou menos o que eu tinha explicado um pouquinho antes. Estou usando bem como uma exemplificação. A gente tem essa onda aqui, que é uma onda, vou chamar ela de onda 1 aqui, um movimento primário de muita alta, aonde o corpo real ele bate aqui na 61, ele passa um pouquinho, chega a beliscar a 50, e quando ele começou a subir aqui, a partir das 15 horas, por aí, a gente, na maior parte do tempo, quem vê isso e vê força, espera que ele vá dar o movimento primário lá em cima, que ele respirou e veio bater lá em cima. Aí o que aconteceu? Ele não deu, né? Inclusive, ele fez um topinho menor que o topo anterior e aí começou a cair. Mostrou fraqueza na alta, algum desgaste, alguma coisa. Foi o que aconteceu. E aí, deixa eu ver se eu consigo traçar esse movimento para conseguir acompanhando ele direitinho. Então a gente teve essa alta, a gente teve essa queda aqui, amanheceu com uma diferença, aonde ele bate aqui na 61 e ele dá muito mais do que a pernada anterior, né? Que a gente já consegue ver. Que é aqui. Então aqui eu consideraria um fim de um movimento momentâneo, né? Onde eu abriria meu olho se eu estivesse pensando em operar. Lembrando que eu estou usando tempos gráficos maiores, muito, para conseguir contextualizar o movimento. Como eu falei, eu não acompanho a bolsa em tempo real, então eu gosto de ficar astuto para o que possa acontecer. Como é um mercado de intenções e é um mercado de que é muito importante você saber o que a maior parte das pessoas está pensando para corroborar com o resultado que você espera, às vezes é bom ter uma visão mais ampla. Por exemplo, o movimento que eu tracei do dia anterior, ele dá em quebra e ele põe aqui um fim de movimento, como eu tinha falado, quando ele deu a pernada anterior. Será que mais gente não está vendo uma coisa diferente disso? Porque se a gente for olhar, esse último fibo aqui tem essa queda expressiva, aonde ele bate direitinho aqui na 61 e ele vem para baixo. Com isso dito, eu espero sim
que o mercado venha, no mínimo, bater aqui ainda mais 250 pontos para baixo. Por que essa previsão curta aqui? Porque a gente tem aqui uma média móvel exponencial, que é 144, que ela pode vir aqui servir como um empecilho, e porque o fim desse movimento seria aqui no 114.348, aonde é o fim. E eu sempre gosto de traçar o meu range nesse meio do caminho. Então agora eu vou baixar o tempo gráfico, eu vou botar nos 15 minutos. Vamos ver como é que ele se comporta nos 15 minutos. Nos 15 minutos a gente tem aqui 100%, bateu na 61. Olha, é basicamente a mesma coisa, não muda muito. Vou botar nos 5 minutos. Cinco minutos, tracei essa queda bem expressiva, um topinho, um fundo. Ele bateu aqui, ele passou a 61, bateu nos 50% e tá indo embora. O que espero aqui? Espero aqui que ele dê a pernada anterior. Essa pernada anterior vem em 114.610. 114.600. Vou botar nos 2 minutos, que é onde eu gosto muito de operar. Eu opero normalmente nos 2 minutos ou opero por angulação no 1 minuto, dependendo do que está acontecendo até. Aqui. Essa grande queda. Vou mais ou menos tirando os de trás para conseguir ficar mais fácil. Ele bate no 61. E o que ele faz aqui? Ele dá a pernada anterior. Então amanhã é um dia que eu vou ficar bem esperto às médias rápidas e vou ficar tentando procurar essa sequência de queda até aqueles locais ali onde eu botei. Lembrando que sempre eu vou ficar traçando Fibonacci e ficar esperando que ele possa vir sim numa regressão de 61, sim, ele pode vir numa regressão de 38. Tá bom, pessoal? Espero que o pessoal tenha se aproveitado desse mercado e vamos tocando o barco. Um abraço para todo mundo aí.